A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida. Está no ar o seu programa A Voz do Pastor. Aqui quem está falando é Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e eu quero entrar em contato com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade. Permaneça comigo e vamos rezar juntos. O Evangelho do Dia. A Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. O evangelho de hoje é de Lucas 21, de 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelho de hoje é a continuação do chamado discurso escatológico de Jesus. Essa palavra escatológico significa o discurso sobre o fim dos tempos. E Jesus diz que nesta etapa, que antecede o fim dos tempos, será uma etapa de perseguição à igreja, uma etapa de perseguição aos cristãos por causa do testemunho, por causa da fé em Jesus Cristo. E de fato temos visto isso por toda parte. Cristãos perseguidos, criticados, incompreendidos em várias partes do mundo. Porém, Jesus nos dá uma consolação. O Espírito Santo de Deus, o Paráclito, está com o cristão em momento de perseguição, para que suas palavras sejam cheias de sabedoria e ele possa fazer a sua defesa. Há inclusive críticas e divisões dentro da própria família. Jesus diz: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Naqueles tempos, por exemplo, na década de 60 em Roma, houve a grande perseguição de Nero, o imperador romano Nero, na qual foram mortos Pedro e Paulo. Na década de 90, houve a grande perseguição do imperador Domiciano, quando foi escrito o livro do Apocalipse, que é um livro de esperança, na verdade. O Apocalipse quer dizer que a última palavra é de Deus. A última palavra não é do mistério do sistema da morte e do maligno. A última palavra na história é de Deus. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da cabeça, isto é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mesmo que se passe pela dor, pela cruz, pela incompreensão, pela crítica, pela perseguição, a nossa esperança está em Deus e a nossa vida plena está no Senhor. Permaneçam firmes e não se abalem diante das perseguições, incompreensões e críticas. Vamos então responder a mais uma pergunta que nos chegou. Marina, ela não diz de onde é, diz assim: na minha paróquia, o padre disse que temos que acabar com exageros e por isso ele não celebra com casula
nem paramentos além da túnica. Usa também sandália e somente estola. Ele também disse que a igreja é o povo. Se é assim, qual é a necessidade de um sacerdote se o povo pode ser a igreja? De fato, Marina, aqui temos duas coisas muito importantes. Por um lado, o sacerdote, que eu não sei quem é, tem uma certa razão. Qual é a razão que ele tem? Os exageros não são bons, em nenhum local e em nenhuma circunstância. Significa que, quando alguém, um padre ou mesmo os leigos, colocam todo o acento nas vestimentas exteriores, aqui corre-se o risco grave de se viver da exterioridade e se buscar somente rendas, babados, bicos e luxo. Infelizmente, hoje, as indústrias, as lojas que vendem paramentos estão extremamente aquecidas e há muitas pessoas que só pensam nisso. Então, por um lado, esse tipo de exagero se deve evitar. Por outro lado, e aí o padre não tem razão quando diz que só deve usar túnica, sandália e estola. Não, absolutamente não. A casula é uma veste litúrgica própria da celebração da Eucaristia, e mesmo que ele não precise usar todo dia, mas ao menos no domingo, numa solenidade, numa festa, eu, por exemplo, uso casula sempre, em todas as celebrações. É a vestimenta normal. Não precisa ser chique, não precisa ser comprado nas lojas mais chiques e gastar uma fortuna, mas se pode, com muita simplicidade, usar a veste adequada e celebrar ao mesmo tempo com modéstia, simplicidade e beleza. Na verdade, na liturgia, a beleza está na simplicidade. Então, por um lado, o padre tem razão para se evitar a exterioridade e se evitar estes exageros no que diz respeito a vestimentas litúrgicas extremamente caras e suntuosas. Por outro lado, se pode, com muita simplicidade, usar a roupa litúrgica que a igreja aconselha: túnica, estola e casula. É assim que se deve celebrar. Grande abraço, obrigado por sua pergunta, e se você quiser mandar pergunta para o programa, mande por meio do WhatsApp da Rádio Olinda. A Voz do Pastor. Estamos concluindo o programa A Voz do Pastor. Amanhã nós podemos nos encontrar novamente. Fique atento e participe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.